queridos seguidores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Priscila Diciero Oficial. Conforme prometido, vou falar para vocês sobre vitamina D, algumas coisas bem básicas que eu acho que todo mundo deveria saber. Vou compartilhar aqui minha tela. E esse é um vídeo, uma primeira parte. A segunda parte eu vou disponibilizar para quem é assinante lá do site comaalgosaudávelpormim.com.br, tá? Mas vocês vão aprender bastante já nesse vídeo, prestem atenção, anotem as informações e não se esqueçam sempre de individualizar tudo, principalmente quando se fala em suplementação, como a da vitamina D, com o seu nutricionista, com o seu médico. Ok? Para quem ainda não me acompanha no Instagram, meu Instagram é @pridiciero e eu tenho uma fanpage que é o facebook.com/nutripridiciero, tá bom? Então vamos falar um pouquinho aqui, deixa eu sair daqui. A vitamina D, gente, ela é mais um pró-hormônio, né? Então a gente chama de vitamina D, mas ela tem uma função como se fosse mesmo de um hormônio no nosso corpo, então é extremamente poderosa. E como que a gente produz ela? Através a ação do raio ultravioleta B pela nossa pele. E uma coisa que é importante vocês saberem, todas as nossas células, o nosso sistema imune, nossos sistemas de defesa, têm receptor de vitamina D. Por isso que ela é considerada uma imunomoduladora, uma vitamina, um pró-hormônio imunomodulador. Então vai ajudar bastante o nosso corpo a combater doenças, né? A estar sempre preparado aí para combater vírus, fungos e bactérias. O que todo mundo já sabe, né? É meio que senso comum, é que a vitamina D tem papel super importante no metabolismo ósseo. Então, crescimento, desenvolvimento do osso, então super importante para crianças, adolescentes, na verdade para todo mundo, né? Inclusive para prevenção e tratamento de osteopenia, osteoporose, porque a vitamina D ela vai aumentar a absorção de cálcio e de fósforo lá no nosso intestino. Então, ela é realmente muito importante. Então, diversos estudos já mostram que a vitamina D aumenta a nossa imunidade e inibe o desenvolvimento da autoimunidade. Como vocês sabem, muitas pessoas têm doenças autoimunes e às vezes a pessoa não tem uma doença autoimune, mas ela carrega o gene da autoimunidade. Então, dentre os gatilhos para que esse gene realmente não fique ali quietinho, para que ele sinalize de uma maneira negativa e que apareça a doença autoimune, dentre os gatilhos está a deficiência de vitamina D. Não é só isso, mas não deixa de ser um dos gatilhos. Por isso que é importante a gente sempre manter níveis plasmáticos ótimos de vitamina D. Se tem doença autoimune ou se não tem, se tem alguém da família que de repente aí você pode estar carregando o gene do pai, da mãe. Bom, uma das funções também super importantes da vitamina D é a ativação de diversos genes que estão envolvidos, como eu falei para vocês, na imunidade, né, para evitar essa autoimunidade, essa autoimunidade, né, esse desenvolvimento de uma doença autoimune, na diferenciação celular, na secreção de insulina, na pressão arterial. Então a vitamina D ela vai além dos efeitos na parte óssea, ela tem outros efeitos também que a gente chama de não clássicos da vitamina D. Então ela tem papel na endometriose, na SOP, que é a sigla de síndrome do ovário policístico, na placenta, então é super importante para o bebê, na fertilidade tanto masculina como feminina, né? No pâncreas, então super importante aí para modulação e liberação, formação de insulina e muitas outras funções. E como eu sempre falo de tireoide para vocês, não poderia faltar o papel da vitamina D na tireoide, tá? Então a vitamina D, ela tá entre os nutrientes super importantes para que a tireoide funcione e produza adequadamente os seus hormônios, que é o T4 e o T3. Então eu gosto bastante dessa figura, e aqui vocês têm, ó, junto da vitamina D, o papel importante aí do iodo, do ferro, da tirosina, zinco, selênio, vitamina E, vitaminas do complexo B. Então, não pode faltar vitamina D para o adequado funcionamento da tireoide, seja você tem algum problema na tireoide ou que não tenha, tá? Mas ela é super importante para a glândula, tá bom? Esse aqui eu vou fechar aqui para falar para vocês. A vitamina D, gente, ou pró-hormônio vitamina D, ela é lipossolúvel, ou seja, ela além de se dissolver na gordura, ela acaba se acumulando também no nosso tecido adiposo, na nossa camada de gordura. E é, sim, super importante a gente avaliar como está o status dessa vitamina nos nossos exames laboratoriais.
Como que a gente consegue a vitamina D? Eu coloquei, na verdade, 3 formas, né? Nos trabalhos vocês vão ver 2, que é a alimentação e pela pele, né? Como eu falei para vocês, através da síntese de vitamina D a partir da exposição solar. Mas eu coloquei uma terceira também, que é a questão da suplementação, tá? Então, eu dissociei um pouco a alimentação da suplementação. Então, basicamente, a gente consegue pelo sol, com a exposição da pele no raio solar, com a alimentação, apesar de que pela alimentação, gente, para a gente conseguir a vitamina D que a gente precisa mesmo, a gente precisa consumir quantidades muito grandes de alguns alimentos. Então, assim, tem que ficar bem atento a isso, tá? Se você não toma sol, se você não suplementa, você quer garantir sua vitamina D apenas pela alimentação. Nem sempre, talvez a maioria das vezes, isso não vai ser possível. E também pela suplementação, tá? A nossa escolha é a vitamina D3, que é o que realmente tem mais ação ali no nosso corpo, tá? Então, para suplementar, tem que ser a vitamina D3. Vocês vão encontrar também a vitamina D2 na suplementação. Exame. O nome do exame é 25-OH vitamina D. Essa é a dosagem laboratorial que os trabalhos mostram como sendo mais ideal, porque ela tem uma meia-vida maior no corpo e ela é mais predominante, tá? Porque tem outra forma de você avaliar a vitamina D, que é essa aqui, ó, a 1,25 OH. Mas os trabalhos, em sua maioria, colocam que essa forma é a mais solicitada e a melhor para se avaliar. É a que eu também peço para os meus clientes, é a 25 OH vitamina D. O ideal, que os trabalhos já mostram, é que você se exponha ao sol e também suplemente. Aí sim, você vai conseguir ter níveis melhores de vitamina D no corpo. Então aqui, bem simbólico, né, a figura, a importância do sol, da exposição ao sol. Aí você já tem uma pró-vitamina D, mas ela precisa, para ser ativada, ainda passar pelo fígado. Então a importância do nosso fígado ali estar preparado para isso também. Se tiver um fígado chumbado, a gente pode ter problemas em relação a isso. E depois precisa também passar pelo rim, para que sim seja ativado. Então aqui, ó, algumas fontes de vitamina D, que eu vou falar rapidamente para vocês. Então tem fígado, óleo de fígado de bacalhau, manteiga, a própria gema de ovo. Então a gente sempre vai conseguir isso, a pró-vitamina D. Ainda tem fases dentro do nosso corpo, para você ver como o nosso corpo é um maquinário perfeito, né? Ou ao menos deveria ser. A gente tem que ajudar ele a fazer todas as funções importantes, com nutrientes, né? Com o controle do estresse, com uma boa qualidade de sono, uma boa hidratação. Então ele faz tudo pra gente, né? Então, como eu falei para vocês, a função mais conhecida é a absorção de cálcio e saúde óssea, mas ele tem outras funções não clássicas, né? Então, as novas descobertas, regulação da pressão arterial, a produção de insulina, que eu falei para vocês, isso, gente, isso é super importante, tá? Prevenção do diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, e prevenção do diabetes tipo 2, que está crescendo muito, inclusive entre crianças e adolescentes, muitos diabéticos tipo 2, uma pena, né? Prevenção de doenças cardiovasculares, regulação das funções imunológicas, prevenção contra doenças autoimunes, como, por exemplo, esclerose múltipla, lúpus, a própria diabetes tipo 1, que eu já falei para vocês, que é uma doença autoimune, a produção de testosterona, então super importante também aí na fertilidade masculina, na espermatogênese, e na regulação do crescimento celular, tá? Esse aqui é o clássico, que vocês já sabem, né? Aqui nós temos um osso normal, olha como ele fica, a característica, né? Bem simples, né, gente? Uma figura bem simples. E aqui um osso com osteomalácia, né? Que o próximo passo da osteomalácia, né, da osteopenia, osteoporose, esses buraquinhos aqui, eles vão aumentando, então fica um osso muito poroso. Então, o que era para ser um osso mais fechadinho, mais bonitinho, ele acaba ficando com essas bolinhas assim, né, esses buraquinhos mesmo, parecem umas caverninhas. E isso aqui causa muitos problemas, né, fraturas, a queda, muitos idosos acabam caindo e fraturando fêmur, bacia, acabam às vezes, né, até indo a óbito, porque vão ao hospital e acabam pegando alguma infecção. Então, parece um pão, né, que você deixou fermentando, uma massa de pão ou de pizza, deixa lá um tempo, depois não fica assim. É mais ou menos essa imagem que a gente tem, né? E a vitamina D, obviamente, junto com o cálcio e o fósforo, ele vai deixar os ossos mais fortes. Então, adianta só, por exemplo, ter o cálcio e ter o fósforo, gente, circulando, que muitas vezes a gente usa como suplemento
para isso? Não, a gente precisa de uma vitamina D adequada. Então, se você está com problema ósseo, está fazendo já um trabalho de prevenção, porque seu pai, sua mãe tem, sua avózinha, não adianta só tomar o cálcio ou ter uma boa fonte de cálcio no seu cardápio, né? Garantir isso todos os dias. Tem que saber se a sua vitamina D está adequada, se a vitamina D plasmática está em níveis adequados. Se não, tem que tomar sol, tem que suplementar. Aí sim você vai garantir ossos mais fortes e vai garantir também que seus filhos cresçam com ossos mais fortes e tenham um potencial máximo de crescimento deles, tá? Eu não atendo crianças, mas eu atendo adolescentes. E eu vejo muito ali, né, com adolescentes com baixos níveis de vitamina D. Eles não vão chegar no potencial máximo de crescimento dele. Então a gente tem que entrar o quanto antes para uma correção, para uma suplementação adequada, com a prática regular de atividade física e com exposição solar. Porque não são só os adultos que não estão se expondo mais ao sol. As nossas crianças também não estão mais se expondo ao sol. Por inúmeras questões, inúmeros fatores. Tá? Além disso, a gente sabe que o uso de filtro solar também, de bloqueador solar, vai impactar também nessa ação do raio na pele. E aí acaba que você também não tem níveis tão adequados de vitamina D, ok? Então tem que tomar cuidado com isso também. Então você tem que conversar até com o seu dermatologista, o seu médico, para saber como que a gente vai se expor com mais segurança. Geralmente no rosto, né, e colo não se toma sol diretamente, então tem que passar realmente um filtro solar, um bloqueador solar, né, com indicação. Mas no corpo, o que a gente sabe é que você tomando meia hora de sol todos os dias, mesmo sem o filtro na parte que dá para tomar, que dá para se expor, você vai conseguir aumentar bastante a sua absorção de vitamina D. E depois desse momento, você acaba colocando um filtro para se proteger, né? E também os trabalhos mostram que o sol melhor para isso é o sol mais forte. Mas aí também já tem outra questão em relação ao fotoenvelhecimento. Então a gente tem que balancear isso, se vai tomar um solzinho mais fraco, consegue ficar um tempo maior, ou se já fica num sol mais forte, sempre protegendo o rosto e colo, mas fica por um tempo limitado ali, depois já passa o filtro, mas vocês têm que conversar também com um médico de vocês. Geralmente, o dermato fala para passar filtro até antes de sair de casa, para não se expor de jeito nenhum ao sol sem filtro solar, mas é o que eu reforço para vocês. Então, vocês tomem a suplementação de vitamina D com orientação, porque só pelo cardápio vai ser bem difícil, tá bom? Bem difícil mesmo. Então, como eu falei para vocês, reforçando, quero que vocês saiam daqui sabendo disso, a vitamina D tem um papel além da absorção de cálcio e de fósforo pelo nosso corpo, muito além. Então, a gente tem fontes dietéticas, temos sim, mas são pobres em vitamina D. Nós temos a exposição solar, aí precisa passar pelo fígado, precisa passar pelos rins, principalmente, mas tem também outros órgãos alvos, né? E aí, a gente vai ter a vitamina D para agir na transcrição de genes que estão envolvidos em imunidade, diferenciação celular. Isso aqui, gente, é super importante. Imagina uma mãe com uma gestante com um bebezinho ali na barriga. Imagina quanta diferenciação celular ela faz a cada minuto. Então, isso assim, é super importante para as mães que estão tentando engravidar, as mulheres que já estão na tentativa e para as próprias gestantes. Não pode faltar vitamina D. Tá? Para a secreção de insulina e para a regulação da pressão arterial. Tenho também experiência com alguns clientes que vieram em consulta, que não conseguiam regular a pressão arterial, que o médico estava tendo maior trabalho para poder ajustar a dosagem de medicamento, e era por conta também de uma deficiência de vitamina D. A hora que se corrige isso, fica mais fácil também para se ajustar a medicação da pressão arterial, tá? Não é só isso. Tem outros fatores envolvidos também, quando o assunto é a medicação, né, para agir ali no sítio de ação, mas a vitamina D, nesse caso aí de medicamentos para pressão, ela tem que ser pensada, tá? Tem que ser pensada. E muitas vezes você tem que pensar junto com o médico, lembrá-lo ele para isso. Okay? Porque é muita coisa, às vezes, o profissional da saúde, lembrar de tudo naquele momento da consulta. A consulta é muito rápida, né? Muitas coisas estão acontecendo, muitas informações passando, aquele brainstorming também que acontece na cabeça do médico, do próprio nutricionista. Então, vocês têm que lembrar, doutor, e minha vitamina D? O senhor acha importante? Vamos fazer o exame? Como é que tá? Eu li a respeito, tá? Então, vocês têm que chamar atenção também. Não tenham medo de falar em consulta, tá bom? Uma hipovitaminose D, ou seja, uma baixa dosagem plasmática, baixa dosagem no sangue de vitamina D, vai ter impacto em todos esses órgãos, gente. Então, no intestino vai diminuir a absorção de cálcio, de fósforo. No rim vai atrapalhar também a retenção de cálcio. Vai ter problemas na paratireoide,
vai ter problema na tireoide propriamente dita, tá? Vai afetar o nosso sistema imunológico, inclusive vai aumentar a inflamação crônica de baixo grau. Isso é um problema, porque vai abrir portas para inúmeras doenças, inclusive acúmulo de gordura na região abdominal, e que se não tratar, olha só, pode até aumentar o risco para uma obesidade. Vai afetar o nosso tecido gorduroso. Gente do céu, isso é muito sério. O que uma hipovitaminose ela vai fazer aqui? Isso vai interessar muita gente. Ela vai aumentar a lipogênese, a formação de novos tecidos de gordura, de novas células de gordura, vai dificultar a lipólise, ou seja, vai dificultar a quebra da gordura, vai diminuir a sensibilidade à insulina e vai aumentar o acúmulo de gordura corporal. Ou seja, a hipovitaminose D é chamada de obesogênica. Então, ela pode sim aumentar o risco para a obesidade, e para quem já está obeso, quem está muito acima do peso, ela vai piorar. Então, a hipovitaminose D é algo que a gente não quer, por isso que a gente sempre reforça. Já fez o exame? Há quanto tempo? Está suplementando? Não está? Vamos fazer? Como é que é isso? Tá? Mesmo que seu plano não cubra, vale a pena investir e fazer para ver como é que está seu exame de vitamina D. Ela vai influenciar no pâncreas, obviamente, como eu falei para vocês, vai dificultar a produção de insulina, né, e a própria secreção de insulina. Isso é seríssimo, tá, gente? E também na musculatura esquelética. Então, vai ser um músculo mais, assim, disfuncional, né, com uma sensibilidade à insulina menor, com uma reposição ali de glicogênio com mais dificuldade. Então, a pessoa vai ficar sempre muito cansada após o treino, a recuperação vai ficar ruim. Não é só isso, tá? Mas isso também é um dos sinais e sintomas de uma pessoa que está com hipovitaminose D. A pessoa chega em consultório, olha, eu vivo cansada, meu treino é uma bosta, eu não consigo me recuperar, tô sempre cansado, não tenho força. Sempre chequem a vitamina D, tá bom? Porque às vezes o que está faltando ali é uma dosagem correta de vitamina D. E lembrando que quando você afeta sistema imune, afeta pâncreas e afeta músculo esquelético, você aumenta o seu risco para desenvolvimento de pré-diabetes, que é a resistência à insulina, e do diabetes tipo 2 propriamente dito, tá? A questão aqui das fontes alimentares, que eu sei que vocês devem estar bem curiosos. Nós temos duas fontes alimentares de vitamina D, principais fontes. A vitamina D2, que é chamada de ergocalciferol, que é a fonte vegetal, e a vitamina D3, que é a colecalciferol, que é a fonte animal, tá? Geralmente, quando vocês veem alimentos, cereais, esses produtos alimentícios aí que estão escritos que são enriquecidos com vitamina D, geralmente eles usam na forma de ergocalciferol, a forma D2, que é uma forma mais barata e que tem também a menor biodisponibilidade. Então, não acreditem que vocês vão estar corrigindo a deficiência de vitamina D, de repente, com esse alimento enriquecido, com esse produto alimentício enriquecido. Pode ser que não esteja servindo para nada, porque eles têm menor biodisponibilidade. A melhor, sem dúvida alguma, forma de suplementação ou de enriquecimento é a vitamina D3. Não se esqueçam disso. Só para vocês terem uma ideia, a RDA é a quantidade que é estipulada de um nutriente para que a gente consiga suprir isso ao longo do dia, né? Isso depende também de faixa etária, se é criança, se é gestante, mas enfim, cada nutriente teoricamente tem a sua RDA, né? Ou DRI, e a gente precisa suprir isso todos os dias. Para a gente conseguir um RDA de vitamina D através da alimentação, para manter esse estado adequado, a gente precisa de 16 gemas de ovos por dia. É complicado, né? É bem complicado, praticamente impossível. Então, quais são as fontes mais significativas, de qualquer maneira, que vocês precisam saber de fonte de vitamina D? O óleo de fígado de bacalhau, óleo de salmão, ostras e a própria gema de ovo, né? Tem vitamina D? Tem vitamina D. Vai ser suficiente? Não sei. Tá? Não sei. Mas o óleo de fígado de bacalhau, gente, eu cresci tomando esse óleo de fígado de bacalhau aí, porque eu era uma criança que comia muito pouco, eu vivia doente, vivia cansada, e também não era uma pessoa que comia bem, né? Eu comia pouco. Então, minha avó, ela tentava sempre me dar umas suplementações de óleos, eu tomava também injetáveis de complexo vitamínico, né? Enfim, era uma criança com umas questões um pouquinho complicadas para comer. E o óleo de fígado de bacalhau, o que vocês têm que saber é que ele também tem muita vitamina A.
E quando vocês vão suplementar o óleo de fígado de bacalhau para criança, né? Hoje suplementa bem menos, né? Mas, enfim, antigamente era muito comum, mas ainda tem. Vocês têm que tomar cuidado com a vitamina A que vem junto. Então, tomem muito cuidado também com suplementação de vitamina D isolada, que vocês têm ali na farmácia, que vem junto com vitamina A, porque a vitamina A em doses elevadas, gente, ela é muito tóxica. Muito tóxica. Então, a gente tem que sempre equilibrar para que não dê problemas, ok? Então, só um alerta aqui. Deixa eu continuar aqui. Então, mais uma vez, gente, isso é super importante. Tem estudos de correlação, estudos pré-clínicos e clínicos que mostram que a vitamina D, ela tem impacto ali no Alzheimer, no Parkinson, no câncer coloretal, mama, câncer de próstata, na esclerose múltipla, artrite reumatoide, na hipertensão arterial, diabetes tipo 2, mas ainda mais dados precisam ser trabalhados, tá? Precisa ainda de uma confirmação. Então, não é porque tem estudos de correlação que se você suplementar e se você mantiver boas doses, você pode não ter esses problemas, ou na verdade você vai, às vezes, até curar alguma coisa. Não é isso. Ok? Então, a gente precisa de mais dados, mas tem alguns trabalhos de correlação, ok? Mas eu não posso afirmar isso para vocês ainda. Pode ser que amanhã já saia alguma coisa nova, tá? E o que vocês têm que saber, quanto maior o IMC, lembrando, índice de massa corporal, quanto maior esse IMC que a gente tem, então maior peso para nossa altura, mais risco a gente tem de deficiência de vitamina D. Mas a gente também não sabe se isso é a causa ou a consequência. Por quê? Vocês podem ver aqui nessa figura. Ó. Tanto a obesidade, por si só, ela pode levar a uma deficiência de vitamina D no plasma. Porque lembra que eu falei para vocês que a vitamina D é lipossolúvel, então ela se acumula na nossa gordura. Então o plasma, ele vai acabar ficando com dosagens menores. Assim como a hipovitaminose D, ela pode levar à obesidade. Então, elas meio que se retroalimentam. A gente não sabe quem veio primeiro, o ovo ou a galinha nesse caso. Então, é só importante vocês saberem que tem vários estudos que especulam que a deficiência de vitamina D por si só, ela pode causar obesidade e pode prevenir, inclusive, a perda eficiente de peso, como também o contrário. Pessoas que são obesas, geralmente elas têm menores dosagens de vitamina D. A gente só não sabe o que veio antes. Ok? Então, fiquem atentos a isso. Então, se você está muito acima do peso, tem alguém na tua família, chequem os valores de vitamina D. E se tiver baixo, conversem com o médico nutricionista para suplementar. Não bobem com isso aí, não. Tá bom? Então, em obesos, as altas doses de vitamina D, provavelmente, elas vão ali corrigir esses níveis de vitamina D. Mas os trabalhos mostram que tem que ser altas doses. Então, muitas vezes, o nutricionista não vai corrigir isso, porque nós temos um limite na prescrição. Acima desse limite, que eu vou falar para vocês, já entra como prescrição médica. Por isso que o nutricionista sempre tem que trabalhar junto com o médico, ou ter uma parceria com o endócrino, ou conversar diretamente ali, né? Ter esse contato com o médico que acompanha o cliente. O tratamento é sempre multidisciplinar. No caso de obesidade, né, isso é super importante, tá bom? Então, embora os resultados ainda sejam inconsistentes, alguns estudos relatam que a suplementação de vitamina D pode ter, sim, alguns efeitos benéficos em obesos. E aqui está uma referência para vocês. E aqui, como eu falei para vocês, do filtro solar, né? Então, o uso do filtro solar, ele também vai impactar na questão do impacto do raio solar na pele, então pode diminuir essa conversão aí da vitamina D pela pele, que a gente precisa, e também tem outras questões que eu não vou entrar aqui, que tem alguns contaminantes super importantes, assim, que a gente chama de disruptores endócrinos, muitas vezes presentes em filtro solar, em bloqueador solar, ou cremes mesmo, hidratantes, e que também tem impacto negativo em relação à produção de hormônios. Então, a gente fala bastante sobre isso para vocês tomarem cuidado com o que vocês passam na pele e, obviamente, tem que proteger a pele, mas escolher bem esse produto, conversar com um dermatologista, pesquisarem para vocês pegarem um alimento mais clean possível, um creme, um cosmético mais clean possível, para que vocês não tenham esses efeitos no corpo de vocês. Tá? Porque são disruptores endócrinos. A pele é o maior órgão que a gente tem no nosso corpo e a gente acaba tendo uma absorção do que a gente passa na pele, sim. Inclusive, cosmético e maquiagem, tá?
Então tem a questão também da poluição, de uma dieta desbalanceada, da baixa exposição ao sol, enquanto toma sol passa bloqueador e que tipo de creme que está se passando na pele ao longo do dia. Tudo isso são gatilhos para que se desenvolvam a obesidade. E a própria obesidade, como vocês viram, provavelmente vai levar a baixas doses de vitamina D no plasma e acaba se retroalimentando e a bagunça fica aí geral, tá? Falar um pouco sobre vitamina D, referência laboratorial e suplementação para vocês, ainda nesse nosso primeiro vídeo. Um estudo de 2017 propõe que se reveja as referências laboratoriais, tá? Dos valores que vocês veem aí no laboratório. Porque, na verdade, são valores que foram baseados somente no metabolismo ósseo. E considerando o efeito imunomodulador dessa vitamina D, dessa um pró-hormônio vitamina D, o estudo ele sugere que valores maiores seriam necessários. Porém, que eu não vou mentir para vocês, a gente desconhece ainda quais são os níveis ótimos, porque ainda precisam de mais estudos e mais estudos precisam ser feitos. Mas tem linhas de trabalho que colocam que se a pessoa tem uma doença autoimune, é um valor mínimo esperado. Né? Se a pessoa tem osteoporose, osteopenia, é 1. Então, a gente vai tratando de acordo com aquele paciente que está ali na nossa frente. Se é obeso, por exemplo, que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, é importante vocês saberem que ainda faltam estudos para que a gente reconheça os níveis ótimos de vitamina D, mas que já tem trabalho que mostra que precisa ser revisto esses dados, esses valores de referência no laboratório. E outra coisa super importante, gente, a exposição ao sol tem efeitos adicionais, não é só de vitamina D. O sol ele tem um efeito muito importante na nossa vida, nessa questão energética do sol também. Ele tem um efeito modulador do ciclo circadiano, então ele ajuda a gente a dormir melhor também. Síntese de óxido nítrico, que é super importante para vasos, para a saúde de vasos sanguíneos, dentre outros muitos benefícios. Então, a gente acabou criando muito medo ao sol, uma aversão ao sol, pela questão da incidência do raio, que ele está maior, né, o buraco na camada de ozônio, mas vocês têm que saber que o sol, ele tem outras coisas, assim, na verdade, impactos importantes na nossa saúde, além da vitamina D. Bom? A intoxicação da vitamina D, de repente uma dose muito alta que foi suplementada por muito tempo, pode resultar em uma hipercalcemia, danos renais e a calcificação de vasos. A gente chama de calcificação de tecidos moles também, né? E só que não é observado, os trabalhos mostram isso, com vitamina D plasmática menor do que 150 nanogramas por ml. Atentem-se a esse nanograma por ml, porque dependendo do laboratório, dependendo da referência, ela vem outra mensuração ali, e aí vocês têm que fazer a conversão e tem calculadoras online que vocês podem fazer, tá? Então, não é observado uma vitamina D plasmática menor do que 150, a intoxicação de vitamina D, ok? Apesar de que eu já recebi clientes com protocolos de vitamina D mais altos, pessoas com doenças autoimunes, que acabam indo para médicos que têm um trabalho ali de usar altas doses de vitamina D. Eu já peguei vitamina D no consultório de 200, 215 nanogramas por ml, e a pessoa não tem absolutamente nada e super bem acompanhada, tá? Mas isso é um trabalho científico que vocês precisam saber quais os problemas da intoxicação de vitamina D. Por isso que eu sempre falo, gente, vai suplementar qualquer vitamina, mineral, qualquer coisa, suplemento esportivo, vai no nutricionista e pesquisem isso, tá? Para poder fazer um negócio bem assertivo para vocês. E, considerando os efeitos adversos múltiplos da deficiência de vitamina D, a suplementação, para ser corrigida, ela é recomendada. Isso está postado cientificamente. Ok? Então, é recomendado sim uma suplementação de vitamina D, para que a gente evite esses problemas, muitos problemas da deficiência. A suplementação pelo nutricionista, como eu falei para vocês agora há pouco, é de 2.000 unidades internacionais de vitamina D. Pode ser ofertado em gota, tablete, cápsula, mas ela sempre tem que vir junto de uma refeição que contenha gordura. Como ela é uma vitamina lipossolúvel, ela vai ser mais bem absorvida quando ela vem com gordura. Ah, então é melhor em gota aquosa, é melhor em óleo, é melhor aquelas... Não tem o que é melhor. Na verdade, se você colocar aquilo após uma refeição que tenha gordura, você já está ajudando essa absorção ali. Então, não tem o que é melhor. Você conversa com o seu nutricionista, pode ser em cápsula, tablete, pode comprar pronto. E geralmente aqui no Brasil tem muita gota, né? Em gotinhas aquosas, em gotinhas com veículo de gordura mesmo, né? São mais leitosinhas assim, tá?
E claro, como eu falei para vocês, a exposição solar ela é super importante, além da suplementação, quando a suplementação se faz necessária. A maioria das vezes ela é necessária, tá? Prescrição maior de 2.000 unidades internacionais de vitamina D, gente, é só feita por um médico. Aqui no Brasil, a suplementação maior de 2.000 unidades internacionais é prescrição médica, ok? E atualmente muitos autores consideram que exames acima de 31 nanogramas por ml é um fator protetor contra doenças crônicas não transmissíveis. Isso está postado em trabalhos científicos e também já adianto que isso não significa que eu concorde com esse valor, mas é o que temos para hoje, é o que eu tenho para apresentar para vocês, tá? Então por isso que eu sempre falo que vocês têm que individualizar o tratamento de vocês, saber para quem a gente está falando, muito além dos valores ali de sangue, tá? O que está acontecendo no corpo daquela pessoa. No próximo vídeo vai ser um vídeo exclusivo para quem é assinante do site comalgosaudávelpormim.com.br, com um pagamento só que vocês fazem por ano. Vocês têm acesso comigo, com a Ana Paula, e tirar dúvidas sobre os posts, tirar dúvidas sobre os vídeos, e ter acesso a mais de 300 receitas catalogadas de um monte de coisa, saúde da mulher, e suplemento, e protocolo 5R para desbiose, e tem mini cursos ali dentro, então é bem legal. E nesse vídeo, só para assinantes, eu vou falar sobre vitamina D na gestação, na lactação, sobre a sinergia, né? Será que realmente é importante a gente suplementar vitamina D junto com magnésio, vitamina K? Como é que fica o cálcio nisso? Tá? As dosagens mais comumente utilizadas nesses casos, né? E também a gente vai tirar dúvidas dos assinantes. Para isso, eu gostaria muito que vocês conhecessem o site, que é o comalgosaudávelpormim.com.br. É bem legal e sempre tem atualização por lá, tá? Agradeço muito a sua atenção, espero ter esclarecido algumas coisas. Não deixem de consultar um nutricionista e um médico para saberem mais a respeito da vitamina D. Deixem aqui o seu curtir, por favor, compartilhem o vídeo e se inscrevam aqui no meu canal, Priscila de Ser Oficial, para que eu continue fazendo mais vídeo para vocês e para aumentar o meu ranqueamento aqui no YouTube, tá bom? Muito obrigada pelo carinho e comam algo saudável por mim! Um beijo, gente!